ó Deus, sua avó, sua família, mas sabendo, ó Deus, que o Senhor tem propósitos na vida dela. Te louvamos nessa noite, te bendizemos e te agradecemos pela vida de Karina, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus irmãos, é interessante que a palavra ela vem se confirmando. A irmã Valdeci falou do esfriamento espiritual que está acontecendo no meio do povo de Deus. E esse é meu tema da noite. O Rei está voltando, Jesus Cristo está voltando, o dia está se aproximando e é hora da igreja despertar. Despertar a igreja do Senhor, porque almas estão sendo perdidas. Almas estão sendo perdidas. E Luana falou aqui, mais uma coisa que se confirma na minha pregação, que o papel da igreja é esse, ser a agência de Deus aqui na terra. Agente de reconciliação. Nós levamos a palavra para que Deus possa trabalhar, que Jesus Cristo possa ser pregado, para que almas sejam alcançadas para a glória de Deus. Nós temos que falar desse evangelho. Nós não podemos deixar de falar. Como diz o apóstolo Pedro, nós temos que continuar marchando, perseverando. E despertamento espiritual, ele depende da palavra de Deus. A igreja ela tem que ser uma igreja centrada na palavra de Deus. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse: passará céus e terra, mas a minha palavra permanecerá. Uma igreja fortalecida nos princípios batista, que tem a Bíblia como sua única regra de prática e fé. É ela que nos orienta, é ela que nos conduz. Mas um despertamento espiritual, ele precisa do poder da oração. A quem nós clamaremos? A não ser ao Senhor, que vai responder às nossas petições. Muitos estão pedindo a pessoas erradas. Muitos estão indo a pessoas erradas. Nós temos que clamar ao Filho, para que o Pai possa responder. A igreja só vai despertar espiritualmente se ela tiver a palavra de Deus e o poder da oração. O despertamento espiritual precisa ou acima de tudo, do poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus, falando sobre Jesus Cristo, porque o principal papel do Espírito Santo é testemunhar de Jesus. Jesus disse isso: eu irei, mas virá um igual a mim, que dará testemunho de mim. Então o papel principal da igreja é testemunhar sobre Cristo, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que fazer isso. E as promessas de Deus serão cumpridas na vida da igreja. Uma igreja quebrantada, uma igreja humilde, uma igreja uma igreja que tem um compromisso com Jesus, com Cristo. Porque o despertamento espiritual é um milagre, que começa no céu, desce para a terra, e a agência de Deus aqui na terra, que é a igreja, prega esse evangelho da salvação. Porque nós temos que pregar. É tempo de despertar. Nós temos que acordar do sono espiritual. Por onde eu começo, pastor? Pela sua casa, pelos seus vizinhos, aonde você estiver, no seu ambiente de trabalho. O despertamento espiritual. Eu creio que hoje esse é o maior compromisso que a igreja tem que ter. Despertar para maior fidelidade à palavra de Deus. Ser uma igreja fiel. Ser uma igreja santa. Uma igreja separada para Cristo. Uma igreja que vive aos pés de Cristo, de joelhos dobrados. Despertar. É hora de acordar, porque o grande dia do Senhor se aproxima. O grande dia do Senhor se aproxima. E a igreja tem que despertar da letargia ou do sono espiritual. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Romanos 13. Eu gostaria de dividir essa leitura com os irmãos, com esse tema.
O rei está voltando. A trombeta já está tocando. É hora de despertar. É hora da igreja despertar. Romanos capítulo 13, do 11 até o 14. 4 versículos poderosos, que a igreja tem que se alicerçar neles e na Bíblia para fazer o diferencial em Cristo. Romanos 13, do 11 ao 14. Amém? Eu vou ler os dois ímpares e a igreja os pares. A palavra de Deus diz assim: o dia está próximo, e digo isto a vocês, que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e em bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdia. Mais uma vez, curve sua cabeça e vamos orar por discernimento e por iluminação do Espírito Santo de Deus. Que louvamos, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, nesse momento. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Palavra que vem do alto, palavra que vem do céu. Que a Tua igreja, ó Deus, esteja com os corações quebrantados e contritos para ouvir o que vem do Senhor. Com os ouvidos sensíveis, ó Deus, para que essa palavra penetre nos nossos corações e faça morada. Nos ilumina, Senhor. Que seja uma palavra de encorajamento para aqueles que estão cansados. Que seja uma palavra, ó Deus, de encorajamento para levantar os abatidos. E que seja uma palavra de salvação para aqueles que ainda não são cristãos. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Essa carta de Paulo aos Romanos é uma carta essencial. Essencial na história da igreja. Foi essa carta aqui, lendo ela, que um homem chamado Martinho Lutero foi convertido ao Senhor. E a igreja passou mais de 1500 anos em trevas. E Deus usou essa carta quando ele leu que o justo viveria por fé. É por fé em Cristo. E é interessante que foi lendo esse trecho aqui onde nós lemos, Romanos 13, do 11 ao 14, que um homem chamado Agostinho de Hipona se converteu. Agostinho, que vivia em devassidão, que vivia como o mundo vive hoje, em bebedeiras, imoralidade e orgias. E Agostinho, uma mãe que orava, uma mãe que dobrava os joelhos, que clamava por aquele homem que já tinha experimentado várias religiões, que já tinha passado por todas as religiões, todas as aulas de filosofias. Ele teve um encontro com Jesus um dia, igual nós tivemos. Agostinho, em Milão, na Itália, na casa de um amigo, ele ouve uma voz do lado que diz: pega e lê. E essa voz era uma voz de um menino, de uma criança. E a voz dessa criança veio no ouvido de Agostinho de Hipona e disse a ele: pega e lê. Quando ele olha do lado, o que é que tem? Uma Bíblia. E ele abre aonde? Romanos 13, do 11 ao 14. E automaticamente, Agostinho de Hipona acordou da letargia, foi convertido pelo Espírito Santo de Deus e teve uma grande obra e uma contribuição na vida da igreja. Até hoje é um dos maiores teólogos que pregou o Evangelho, que labutou contra os falsos profetas que queriam inserir dentro da igreja heresias. Até hoje ele é reconhecido, até pela igreja romana, Agostinho de Hipona. A igreja hoje, a igreja evangélica hoje, ela não pode cair no erro que caiu
os judeus na época de Jesus. Às vezes fica uma pergunta no ar: por que os judeus não receberam Jesus como Messias prometido? Por que eles não receberam Jesus? Porque Jesus disse: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Porque nós temos que ficar atentos, despertar para não cair no mesmo erro deles. Eles esperavam um Jesus glorioso, um Jesus que viria com a espada na mão. Só que a primeira vinda do Messias, a principal razão da descida dele era tratar o problema fundamental do homem. Qual, pastor? O pecado. Jesus veio para salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A principal razão de Jesus pisar na terra, se fazer homem, foi salvar. Resolver o problema da nossa alma, o problema fundamental do homem. Só que eles esperavam um Messias com espada na mão, que venceria os romanos e libertaria o povo da escravidão ou do cativeiro, que eles passaram décadas e décadas. Eles pensavam que o reino de Deus já vinha em glória, poder e majestade. Mas só que Jesus, ele nunca enganou ninguém. Quando Jesus pisou ao mundo, que cresceu, que começou o seu ministério aos 30 anos de idade, a primeira frase de Jesus lá em Marcos foi: eis que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Era como se Jesus Cristo estivesse dizendo: o rei está aqui, o rei está no meio de vocês. Só que eles não entenderam a palavra de Deus. Ele não entendeu que eles não entenderam que o objetivo principal de Jesus era morrer pelos nossos pecados, pagar o nosso pecado na cruz do Calvário, que Jesus ele voltaria, e nessa segunda volta ele vai vir, glorioso, majestoso. Aí ele virá buscar a sua igreja, buscar o seu povo, buscar aqueles que se arrependeram e creram. Ele está vindo, ele está voltando. A volta de Jesus se aproxima. O que é que nós aprendemos com tudo isso? Que é hora de despertar a igreja do Senhor. O rei está voltando, a trombeta já está tocando. É hora da igreja despertar para que nós possamos pregar o evangelho, para que pessoas sejam reconciliadas com Cristo. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que as pessoas estão afastadas. O único que pode reconciliar, colocar os dois à mesa e unir novamente é Jesus Cristo, nosso Senhor. É tempo de pregar a palavra do Senhor. Nós não podemos perder mais tempo. Ele veio em glória. Ele voltará em majestade para buscar a sua igreja. A primeira razão é essa. Jesus, ele veio. Nós estamos vivendo, meus amados irmãos, entre as duas vindas do nosso Senhor. A primeira ele já veio, mas ele voltará. É o que os teólogos chamam o já, mas o ainda não. Então, quando a gente vê, tem várias coisas que acontecem na Bíblia que fala de algumas coisas, que o já, mas ainda não. A Bíblia vai dizer que os nossos pecados já foram perdoados, mas que ainda nós somos pecadores, nós ainda não somos perfeitos. Então a igreja tem que despertar, porque a igreja de Cristo ela não pode brincar com o pecado. O que é que Isaías diz? Isaías diz que a mão de Deus não está encolhida que não nos possa salvar, nem os seus ouvidos estão tapados ou surdos que não nos possa ouvir, mas que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. Então a igreja ela não pode brincar com o pecado, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então é tempo da igreja despertar, porque almas estão sendo perdidas. A Bíblia diz também que o diabo já foi derrotado, que Jesus já esmagou a cabeça da serpente, mas ele ainda anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Então nós não podemos brincar com as obras das trevas. Nós não podemos brincar.
A nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra sangue e carne, contra o meu irmão, ou contra o meu parente, ou contra o meu vizinho. A nossa luta é contra principados e potestades. Por isso é tempo de despertar a igreja do Senhor. Nós não podemos brincar. Outra coisa que a Bíblia diz, o já, mas o ainda não. Diz que a morte já foi vencida. A morte já foi vencida, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós vamos morrer. E a Bíblia ainda diz mais que nesse mundo nós teremos tribulações, então nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo aqui na terra. Nós não podemos brincar com o pecado, com as obras do maligno, nem com as obras da carne. Nós não podemos brincar. É tempo de acordar. É tempo de acordar. É hora de despertar do sono. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo. No verso 11, deixe sua Bíblia aberta, tá? Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 11. Ele diz assim, ó. E digo isto a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. O apóstolo Paulo está dizendo, eu digo isto a vocês. O apóstolo Paulo está falando com a igreja de Roma, está falando com a igreja de Araripina hoje à noite. É hora de despertar do sono espiritual. Ele vai dizer, e digo isto a vocês. Era o que ele vinha falando do capítulo 12. Ele diz que nós temos que renovar nossa mente. Nós não podemos nos conformar com esses séculos. Não, nós não podemos nos conformar com esse mundo. É isso que o apóstolo Paulo vinha fazendo. E que nós temos, como igreja do Senhor, oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para que a igreja possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Era isso que o apóstolo Paulo vinha falando para a igreja. Deus, Jesus, Ele quer sacrifício de obediência. Ele quer as nossas vidas. Atos, pensamentos e ações, a nossa vida tem que estar nos pés de Cristo. As nossas vidas têm que estar aos pés do Senhor. Por isso Paulo exorta esses crentes, exorta a igreja de Roma e exorta a igreja de Araripina hoje. A parte B do verso 11. Já é hora de despertarem do sono. É hora de acordar. A igreja não pode ficar dormindo. É hora de sair da letargia. É hora de sair da prostração. É hora de sair do abatimento espiritual. Não é hora de termos indiferença com as coisas do reino de Deus. Meus irmãos, há coisas louváveis e lícitas que nós fazemos dia a dia. Ir ao trabalho, nossa família, buscar os nossos filhos na escola. E fazer um lanche, mas se nós tirarmos o primeiro lugar das nossas vidas, isso aí será o ponto crucial e não as demais coisas. Nós não podemos perder o primeiro lugar das nossas vidas e colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos tempos, a última hora, a última badalada do relógio já tocou, a trombeta já está tocando, é hora da igreja despertar. A igreja não pode ficar indiferente com as coisas de Deus. O apóstolo Paulo no versículo 11 vai dizer na parte B, vocês, igreja, conhecem o tempo. A igreja, nós sabemos dos sinais, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos o tempo que nós estamos vivendo. Por isso é hora de sair da letargia. Aqueles que vivem na letargia, pensando que herdarão o mundo, não. Nós não herdaremos o mundo aqui, não. Quem vive assim são os incrédulos. A igreja não, a igreja tem que despertar. Nós temos que juntar tesouro nos céus e não aqui na terra, porque aqui vai passar. Vai passar. Nós somos cristãos. Nós temos que viver pelas coisas espirituais. E Paulo dá 2 motivos para nós despertarmos do sono espiritual. O primeiro está no versículo 11. Olha o que ele diz, na parte B. Ele diz assim, ó, vocês acompanhem, ele diz, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos.
Isso é verdade. Paulo estava falando isso há 2000 anos atrás. Cada dia que passa, o dia do Senhor se aproxima. Cada dia que passa, o dia do Senhor se aproxima. O grande dia do Senhor se aproxima. Cada dia que passa, nós damos um passo a mais para nós nos encontrarmos com Jesus. Por isso, eu e você, como agentes de reconciliação aqui na terra, o papel da igreja é pregar para que outros sejam salvos também. Alguém levou o evangelho para você um dia. Nós temos que levar o evangelho para outras pessoas também. Esse é o papel da igreja. Porque, meus irmãos, às vezes parece que nós estamos dormindo. Porque a salvação, ela envolve 3 etapas. Eu venho falando disso nas minhas pregações. Não é só uma. Nós já fomos salvos, justificados. De quê, pastor? Nós fomos salvos da culpa do pecado. Mas tem a outra parte, que é a santificação. Nós estamos sendo salvos ainda do poder do pecado. Por isso Deus usa os seus meios para que nós possamos nos manter na presença dEle. Ele usa o sofrimento, meus irmãos. Ele usa as perdas. Ele levanta um irmão para trazer uma palavra de ânimo. É isso que Ele usa para nós nos mantermos nessa etapa da santificação aqui agora. Mas ainda falta o grande dia, a glorificação, onde Ele nos livrará da presença do pecado. Então, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Por isso que aquele que perseverar até a morte será salvo. A doutrina é essa. Nós temos que continuar, permanecer e pregar o evangelho da salvação. Porque na glorificação, aí sim, no último dia, quando Jesus voltar, os nossos corpos serão transformados. Os nossos corpos serão glorificados. Os nossos corpos serão incorruptíveis, perfeitos e sem pecados, igual o corpo do nosso Senhor. O nosso corpo, nós estamos sendo preparados. Essa é a primeira razão. Por isso nós temos que despertar do sono. Cada dia que passa, a nossa salvação está mais perto. A gente percebe que o quê? Que a salvação é um ato de Cristo na cruz, mas ainda está em processo. Ele nos salvou, Ele está nos salvando e Ele nos salvará. Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos justificou. O Espírito Santo de Deus já habita em você. Você é casa, templo e morada do Espírito Santo. Mas ainda falta a volta dele. Por isso que ele disse que a nossa salvação agora está mais perto. A nossa salvação está mais perto. E nós temos que pregar para que outros sejam salvos também. É um processo, um ato, mais um processo. E isso só acontecerá na segunda vinda de Cristo. Por isso o papel da igreja é celebrar a reconciliação. Ser agentes de reconciliação. O segundo motivo está aí no verso 12, a parte B. Olha o que ele diz. Os irmãos acompanhem comigo. Ele diz, versículo 12, parte B. Ele diz assim, vai a alta noite e o dia vem chegando. Ele diz, vai a alta noite. A noite, quando nós lemos na Bíblia, tem a ver com trevas. Tem a ver com escuridão. Tem a ver com a ignorância do homem diante de Deus, a sua incredulidade, a rebelião do homem contra Deus. E é assim que o mundo vive. Por isso que ele diz, a alta noite, vai a alta noite e o dia vem raiando. Olha o que ele diz, e o dia vem raiando, e o dia vem chegando. Meus irmãos, a luz já chegou. Jesus Cristo já veio. Os primeiros raios celestiais já veio. O próprio Senhor Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. O sol já brilhou. Os novos raios celestiais já surgiu, que é Jesus Cristo, dissipando as trevas. O que é que nós temos que fazer? Permanecer. Esse é o motivo maior de nós despertarmos o sono. A noite já está alta. A noite aqui é mundo, como eu falei. O mundo já está se passando. Cada badalada do relógio apressa mais a vinda do Senhor. Nós não sabemos a hora, mas nós sabemos os sinais. Os sinais estão claros. Por isso que ele diz,
Olha o que ele diz no final do verso 12. Como nós não devemos viver. Olha o que ele diz. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos das armas da luz. Por isso é tempo de acordar, igreja. Deixando as trevas, as obras das trevas. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que o homem faz em segredo, mas que Deus sabe. Tudo aquilo que é vergonhoso. Tudo aquilo que é indecente. Tudo aquilo que é condenável aos olhos de Deus. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Deixemos as obras das trevas. Nós temos que abandonar. Olha a boa notícia que ele está agora. Como nós devemos viver. A parte final do versículo 12. Revistamo-nos das armas da luz. E é assim que nós temos que andar. Como luz, sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. É assim que a igreja tem que viver. Nós temos que preservar os princípios e virtudes cristãs. Quais são, pastor? Justiça, amor, verdade, humildade, sinceridade, fervor espiritual, despertamento espiritual. Aqui quando ele diz revestimos das armas da luz, é a mesma coisa que Paulo diz para nós nos revestirmos da armadura de Cristo. Pegue sua Bíblia e vamos para Efésios. Um pulinho para frente aí, Efésios 6, do 14 ao 18. Para a gente ver que armas são essas. Para nós estarmos revestidos de Cristo. Quais as armas que o crente tem que andar? As armas espirituais. A armadura de Cristo. Efésios 6, do 14 ao 18. Efésios 6, do 14 ao 18. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, ó, a justiça de Cristo em nós. Ele vai dizer, tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, as boas novas que salvam. É assim que nós temos que estar vestidos. Aí ele diz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Aí ele vai dizer, usem sempre, ou usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele fecha, orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança, súplica por todos os santos. É assim que nós temos que estar revestidos. Revestidos com as armas de Cristo. Revestidos de Cristo. Como devemos viver, pastor? Olha o que é que ele diz no versículo 13. Como eu e você devemos viver. Por quê? Porque é hora de despertar. É hora de acordar. Olha o que é que ele diz no versículo 13. Vivamos dignamente em pleno dia. Ele pega aqui a figura do dia. Nós somos as testemunhas vivas de Cristo. Vivas de Cristo. Nós temos que andar na luz, nós não podemos nos esconder, nós temos que andar com a luz, iluminar, ser luz para os outros, nós não precisamos nos esconder, nós não devemos nada a ninguém. Nós temos que brilhar, mas não sobre nós, brilhar sobre a luz de Cristo. Nós temos que ser as testemunhas vivas de Cristo, para que verdadeiramente o mundo veja que nós somos um, como Cristo e o Pai são um. É assim que a igreja deve viver. É assim que a igreja deve viver. É assim que a igreja tem que despertar do sono espiritual. E ele traz um contraste logo em seguida no verso 13. Como não devemos viver? No verso 13. Como eu e você jamais poderemos viver. Olha o que é que ele diz. Não em orgias e em bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, nem discórdias e ciúmes. Aqui são as obras das trevas. Nós não podemos viver de forma indignas, em farras, embriaguez, imoralidade, como vivia Agostinho. Não podemos. Em depravação. Infelizmente o mundo vive assim. E nós temos que lembrar a frase que Jesus disse para nós.
Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não podemos compactuar com o mundo atual, com os seus valores, com a sua falsa moralidade, que querem perverter para a glória de Deus. É isso que a igreja tem que viver. Como nós devemos viver? Olha o que é que ele diz no versículo 14. Aqui é um mandamento, é um imperativo que Paulo deixa para nós. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar revestidos do poder de Jesus. Nós temos que tomar sobre nós o poder de Cristo, depender totalmente de Cristo, do seu poder, das suas virtudes, do que Ele conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Perdão de pecados, nos adotou na família de Deus e nós herdaremos o céu. Nós temos que nos revestir de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele conquistou o principal para nós, que foi o perdão de pecados. Na cruz do Calvário, Ele vence a morte, o mundo e o diabo para lhe dar vida. Foi por isso. Ele venceu essas etapas todas para que você estivesse aqui nessa noite, para que você pudesse se revestir da força de Cristo, do poder de Cristo, para você estar unido ao corpo de Cristo pela fé. Não existe igreja sozinho. Não existe ministério afastado da igreja. Não. A igreja é uma unidade, em Cristo. Para que nós possamos, meus irmãos, olha o que ele diz, ser cidadãos do dia. Para que nós possamos um dia ser cidadãos do céu. É isso que nos aguarda. Como não devemos viver? Parte B do versículo 14. Olha o que ele diz. E não faça nada que venha satisfazer os desejos da carne. Toda vida que Paulo fala em carne aqui, na Bíblia, é uma conotação negativa. É uma conotação negativa. É o que Paulo está dizendo aqui. Não viva conforme as suas paixões. Não viva conforme as suas paixões do seu coração. Porque enganoso é o coração do homem. Não vivam assim, conforme a sua carne, conforme os seus desejos. Porque senão você vai sair da linha de Cristo. Mas se revista do poder de Cristo. Se revista do poder de Deus. O nosso coração ainda existe desejos que nos leva, nos inclina a nos afastarmos de Cristo. E nós temos que cuidar. Por isso, esse é o tema da mensagem. É tempo de despertar. É tempo de acordar. A igreja não pode dormir. Nós não podemos dar espaço no nosso coração para que os nossos desejos tomem de conta do nosso coração. Não. Nós devemos nos revestir de Cristo e fechar a porta dos nossos corações para as nossas paixões. Porque as nossas paixões, ou concupiscências, que é a palavrazinha aqui, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, são desejos que o homem ainda tem no coração. Isso não pode dominar o meu coração e o seu coração, igreja do Senhor. As paixões não podem dominar a nossa mente. Nós temos que fechar a porta do nosso coração, a porta da nossa mente e nos revestirmos de Cristo. Por isso é tempo de acordar, é hora de despertar, para que nós possamos dar testemunho a esse visitante que está do lado, para que nós possamos ir até ele e falarmos do amor de Cristo, encorajados. Que Deus possa nos dar espírito de ousadia para nós começarmos a acordar e falar do Evangelho que salva, do Evangelho que transforma, do Evangelho que vai nos conduzir para o céu, para a nossa casa. É tempo de despertar, eu não posso ficar mais dormindo, não há mais tempo, o tempo já está vindo, a última badalada já tocou, a trombeta já está tocando, já está soando. É tempo de acordar, é tempo de despertar, não dá mais para dormir. Muitos estão indo para o inferno,
E Deus colocou como responsabilidade da igreja a missão de pregar o Evangelho. Não é de anjos. A missão é da igreja. Quem vai é eu e você. Quem prega é eu e você. E não adianta pregar e não viver. É pregar e viver e testemunhar verdadeiramente, para que, através da palavra de Deus, pessoas sejam rendidas a Cristo. A Cristo, somente a Cristo. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite. A palavra de Deus, quando nós olhamos aqui, ela vai dizer em todo tempo que a vinda do Senhor está próxima. O fim desse mundo está próximo. E um dia começará o início do novo céu e da nova terra. Como diz o apóstolo Pedro, lugar onde habita a justiça. E só lá nós seremos livres completamente do pecado. Porque nós ainda estamos caminhando. Vai haver um tropeção aqui e outro acolá. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado justo e fiel. Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que está no céu, aquele que mediu os seus pecados. Se há alguma coisa que está fazendo separação entre você e Deus nessa noite, confesse a Ele aí agora onde você está. Porque Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Para lhe perdoar. Uma pergunta que fica para a igreja é: nós já estamos preparados para a vinda do Senhor? Nós estamos preparados? A Bíblia vai mostrar em todo tempo, vai dizer que nós temos que ter discernimento. Nós temos que conhecer. E eu só vou conhecer se eu viver em santidade. A santidade é um dos atributos principal da igreja. O escritor de Hebreus já diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Como é que eu consigo isso, pastor? Se revista de Cristo. Se revista do poder de Cristo. Leia a palavra de Deus. Faça seus devocionais. Venha para a escola bíblica dominical. Não deixe de congregar como é de costume de alguns. Aqui é o melhor local. Está com problema, vem. Em casa você não irá resolver os seus problemas. Venha para a igreja do Senhor. Aqui é lugar de aconchego. Aqui é lugar onde nós motivamos uns aos outros. Aqui é lugar onde nós nos encorajamos juntos para podermos suportar. Claro que tudo isso o Espírito Santo de Deus conduzindo a sua igreja. Quando nós olhamos a terceira coisa, para a salvação, ela é um ato de Cristo, mas também é um processo. Isso começou na sua vida quando você creu um dia. Eu não sei que dia foi esse dia que você creu. Você já foi salvo da culpa do pecado. Você está sendo salvo ainda do domínio do pecado. Por isso você tem que perseverar até a morte, para que um dia você receba a coroa da vida. Nós temos que perseverar. Nós temos que continuar. Essa caminhada nossa só terminará na ressurreição dos mortos, quando o nosso Senhor voltar. Mas aqui hoje, agora, nesse momento, nós já temos todas as garantias em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas as garantias. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. É hora de despertar a igreja do Senhor. É hora de despertar. Eu não estou dizendo que eu e você, nós perdemos a salvação. Nós não cremos nisso. Mas eu peço que nessa noite, eu e você, que estamos aqui, eu vou lhe pedir em nome de Jesus, examine o seu coração nessa noite. Eu não posso examinar. Mas examine seu coração nessa noite. E eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Como é que está a sua vida diante de Deus? Nós estamos vivendo uma vida como se estivesse anestesiados, letárgicos. Que Deus possa despertar o teu coração nessa noite, meu irmão. Que Ele possa aquecer o teu coração nessa noite, através do Espírito Santo de Deus.
Que o Espírito Santo de Deus possa aquecer os nossos corações, porque a vinda do Senhor se aproxima. Ele virá sem demora. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele virá. E a igreja tem que estar atenta. O Rei está voltando, a trombeta está tocando. E o convite para você nessa noite que não é crente ainda é que você renuncie à sua vida antiga. Que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que você confesse os seus pecados. Para que Deus possa aquecer o seu coração através do Espírito Santo de Deus. Fazer a obra dele. Para que você possa ir para o céu. O Rei está voltando, a trombeta está tocando. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para a gente cantar O Rei está voltando. Ministério de Louvor. Nós encerrarmos. Nós sabemos desse hino, eu quero que você cante. A palavra de Deus vai dizer que todo ser que respire, louve o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu amor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluias, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo em bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para lá. O Rei está voltando, o Rei está
louvamos, Deus Todo-Poderoso, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela nos alerta, ó Deus Santo, que é hora e tempo de despertar, porque o sol já raiou, Cristo já veio em glória, majestade e poder, ó Deus Todo-Poderoso. E a Tua palavra diz também que a madrugada já vem chegando, e isso quer dizer que esse mundo já está passando. E eis a oportunidade daqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há ainda oportunidade, porque ainda nós estamos vivendo no tempo da longanimidade de Deus, a paciência de Deus, a mão de Deus está estendida, ó Deus, para que aqueles possam, ó Deus, tomar uma decisão de se entregar ao Senhor. E eis a noite da salvação, eis a noite da reconciliação, eis a noite de, ó Deus, entregarmos, ó Deus, renovarmos a nossa fé como crente, e aqueles que não são ainda, ó Deus, entregar a sua vida a Jesus. A igreja continua orando. Alguém nessa noite entendeu a mensagem de Cristo, que a hora já se aproxima e quer entregar a sua vida a Jesus? Há alguém nessa noite, eu não poderia deixar de fazer esse convite, ouviu a palavra de Deus e disse: eu tenho convicção que Jesus Cristo está voltando, porque a trombeta já está soando, e eu só tenho essa oportunidade. A palavra de Deus vai dizer para você, meu amado irmão, que nós não podemos acrescentar um côvado, 45 centímetros no curso da nossa vida. Há alguém nessa noite, algum visitante que esteja aqui já há alguns dias vindo para a igreja do Senhor e diz: hoje é a noite de salvação, eu pretendo entregar minha vida a Jesus. Eis a oportunidade. Há alguém nessa noite? Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na Tua presença ainda, ó Pai Santo, que o Senhor esteja renovando a força da Tua igreja, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, estar, ó Deus, abençoando a Tua igreja com bênçãos espirituais, bênção de fortalecimento espiritual. Renova a nossa fé, ó Deus, nessa noite, para que nós possamos, ó Deus, continuar dando passo a passo, vivendo dia a dia de fé em fé, até a Tua volta, ó Deus Todo-Poderoso. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito estejam conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.